Paulo Paim. Depois dos elogios que recebemos do senador Hélio José, me surge a ideia de me lançar dentro do PMDB como um postulante à legenda para disputar a presidência da República, mas suportado pelo velho documento Esperança e Mudança. Nada dessa história de ponte para o futuro. Muito bem. Uma proposta nacionalista, desenvolvimentista, mas isso é um comentário que eu faço com alguma ironia. Mas seria uma bela chapa, nós dois disputaríamos esta eleição. Eu venho à tribuna hoje na condição de relator do projeto de emenda constitucional sobre o auxílio moradia dos agentes públicos, senadores, juízes, procuradores, que é de autoria do senador. Primeira assinatura, né? São 20 e poucas assinaturas. Primeira assinatura é do Randolfo Rodrigues, a segunda é do senador Paim e a terceira, se não me engano, do senador Lindbergh Faria. E eu tive a honra de ser designado relator desse projeto. É uma discussão que toma conta das corporações de uma forma desassombrada, temerária. Senador Paim, juízes, procuradores, parlamentares, cargos públicos, carreiras de governo, não entenderam ainda que essa manifestação corporativa é nociva para a República. A impressão que eu tenho é que eles se julgam passageiros deste barco, que é o barco do Estado Nacional, do Estado Social brasileiro. Eles querem aproveitar, em momentos de dificuldade, tudo o que podem, porque vão desembarcar no primeiro porto e a República pode afundar sem que eles, com isso, se incomodem. Senador Paim, fica aqui o meu recado, conversa franca, como dizia Dom Helder Câmara, conversa franca faz bons amigos, aos juízes, aos membros do Ministério Público que se manifestam a favor dessa arbitrariedade e dessa barbaridade. Corporativismo, senhores, é a manifestação coletiva do individualismo. É muito ruim isso. Desmoraliza as carreiras, desmoraliza as instituições. Mas vamos lá, senador. Eu vou ler aqui o meu parecer, longo parecer, nesta manhã de sexta-feira. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta de emenda constitucional número 41 de 2017. Primeiro signatário, senador Randolfo Rodrigues, que altera a Constituição Federal para vedar o pagamento de auxílio moradia aos membros de poder. Relator, sou eu, o relator. Vamos ao relatório. Vem ao exame desta comissão a PEC 41 de 2017, que se destina a alterar o artigo 39 da Constituição Federal para vedar o pagamento de auxílio moradia aos membros de poder. A PEC contém apenas 2 artigos. O primeiro propõe alterar o disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, incluindo em seu texto atual a vedação de pagamento de auxílio moradia ou equivalente. O texto atualmente vigente, incluído pela emenda constitucional número 19 de 98, determina que, parágrafo 4º, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Os citados incisos 10 e 11 limitam-se a prescrever que os subsídios devem ser fixados por lei. É o caso do inciso 10.
e a definir seus tetos. É o caso do inciso 11. O artigo 2º cuida exclusivamente de estabelecer a vigência a partir da publicação da emenda constitucional. Não foi apresentada qualquer emenda à proposição. Vamos à análise. Regimentalmente, cabe à CCJ o exame das propostas de emenda constitucional em conformidade com o que dispõe o artigo 356 do Regimento Interno do Senado Federal. Quanto à admissibilidade, a PEC 41 de 2017, a PEC que Vossa Excelência assinou, senador Paim, preenche o requisito do artigo 60, primeiro da nossa Carta Magna, tendo sido subscrita por mais de 1/3 dos membros da Casa. Não se vislumbra também qualquer óbice à sua aprovação, porquanto não se fazem presentes as circunstâncias que prejudicariam a aprovação da PEC previstas no artigo 60, 1 e parágrafo 1º, 4º e 5º da Constituição Federal, ou nos artigos 354, parágrafos 1º e 2º e 373 do Regimento Interno do Senado Federal. Não há óbice algum para que nós examinemos essa PEC. O exame formal do texto revela que a proposta mantém pleno respeito às cláusulas pétreas constitucionais, não havendo qualquer razão jurídica que recomende ou impeça a sua aprovação. Verifica-se ainda que sua matéria apresenta perfeita harmonia com os princípios e os valores defendidos pela Constituição Federal. No mérito, a proposta é mais que salutar, pois gera uma especificação do texto constitucional de modo a evitar sua violação por meio de uma aplicação inadequada, ampliada do inciso 11 do artigo 39 da Carta Magna, que define os limites de remuneração dos agentes e dos servidores públicos. A história da aprovação judicial da concessão do auxílio moradia merece ser rapidamente examinada, pois revela a sua patente injuridicidade. Decorre da medida liminar proferida na ação originária número 1773 de 2014, em que foi posto como argumento para deferimento do benefício o fato de que a concessão não encerra iniquidade, porquanto, mesmo após sua implementação, o juiz federal passará a receber remuneração mensal aquém de vários segmentos que atuam na esfera judicial. É que a concessão visa servir de instrumento de moralização destinada, ipsis literis, a assegurar a independência do Poder Judiciário e evitar o indesejável crescimento do elevado número de juízes federais que se exoneram dos seus cargos para ocupar outros de natureza pública, tornando a magistratura mera carreira de passagem. Disse isso o juiz que deu a liminar. Tais alegações demonstram que as razões da concessão da medida liminar não são jurídicas, mas sim de política pública relativa à remuneração. Parece evidente, a partir desse excerto, que o auxílio moradia tem sido utilizado como forma de elevação salarial em descumprimento ao ditame constitucional que atribui ao Legislativo o poder de definir salários. Estão usurpando a função do Poder Legislativo. Não se pode conferir moralização e independência ao Judiciário por meio de auxílio moradia. Espera-se de um juiz que mantenha comportamento moralmente ilibado, independentemente de sua remuneração ou de seu desejo de ganhar mais do que aquilo que a administração lhe oferece. Ampliar a remuneração de uma carreira por meio de auxílio moradia corresponde a não reconhecer que os vencimentos e subsídios de todo o funcionalismo, nas 3 esferas, encontra-se defasado em razão de a inflação ter corroído o poder de compra nos últimos anos
e dos reajustes não terem recomposto o real poder aquisitivo dos salários. Isso é um fato. O país passa por uma crise fiscal que impõe a todos os agentes públicos, em homenagem ao princípio da igualdade, um esforço que não pode ser burlado por pequenos grupos de servidores, especialmente quando esses grupos recebem os melhores salários da nação e quando o valor mensal deste auxílio moradia ultrapassa o total da remuneração mensal de inúmeros servidores públicos que igualmente estão com seus vencimentos defasados. O valor do auxílio moradia da magistratura e do Ministério Público é superior ao salário de 92% dos brasileiros, os brasileiros comuns. O que se tem observado é que, comumente, membros de poder têm sido contemplados com auxílio moradia como forma de desvio da regra constitucional limitadora da retribuição pelo exercício do cargo. Afigura-se aqui um verdadeiro engodo, presidente Paim. Revela-se uma falácia atribuir auxílio moradia a agentes públicos que exercem cargos permanentes. Da mesma forma, revela-se falacioso o argumento amplamente difundido de que os subsídios de agentes políticos estriam muito aquém dos percebidos por determinadas carreiras, em certa medida equivalentes no setor público ou da iniciativa privada. Tal entendimento desnatura a essência do serviço público, até mesmo porque várias das carreiras destinatárias de auxílio moradia têm subsídios de valor próximo ao teto salarial, o que, em termos da realidade do país, assegura uma vida digna ao detentor do cargo. Destaque-se que esta situação não se confunde com os deslocamentos temporários, vez que esses devem ser cobertos por diária. É lógico isso, é cristalino, é insofismável. Não se está aqui também retirando do agente o direito de receber ajuda de custo por alteração de local de residência. Todavia, o exercício do cargo com lotação em determinada localidade pressupõe residência naquele local. Certo é que conceder auxílio moradia a alguns agentes públicos e não conceder a outros viola a regra de igualdade de todos perante a lei, mormente quando o agente possui imóvel na mesma localidade ou na mesma área metropolitana. O agente político é a espécie do gênero agente público e, nesta qualidade, uma vantagem como o auxílio moradia configura um desrespeito ao direito dos demais. Além disso, qualquer agente público deveria, ao aceitar o cargo, submeter-se à regra constitucional que limita sua remuneração ao teto que corresponde ao subsídio pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que constitui também o teto dos poderes executivo e legislativo. Afrontar essa regra corresponde a pôr os cargos hierarquicamente inferiores em posição remuneratória de maior valor, apontando para uma relevância superior dos cargos inferiores. Além disso, na prática, o que se tem visto é que há inúmeros agentes públicos que, a despeito de estarem recebendo subsídio de valor próximo ao do ministro do STF, estão recebendo auxílio moradia, o que resulta em uma forma de burlar a norma constitucional que define os limites remuneratórios. É bem verdade que, à primeira vista,
parece revestir-se de legalidade tal concessão, na medida em que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LC 35, assim dispõe. Vamos lá. Artigo 65. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Segundo, ajuda de custo para moradia nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado. E, nesse mesmo sentido, caminhar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público ao editarem, respectivamente, as resoluções número 199 e 117 de 2014, considerando devida a ajuda de custo para a moradia a todos os membros da Magistratura Nacional e aos membros do Ministério Público em atividade. O argumento da legalidade fundada na LOMAN, todavia, não se sustenta à luz do texto constitucional. Observe-se que, em 98, quando a Emenda Constitucional 19 estabeleceu o sistema de remuneração por meio de subsídio, ficou determinado que o subsídio reuniria todas as verbas remuneratórias em único valor, tornando inconstitucional, desde então, qualquer acréscimo remuneratório além do subsídio, tornando inaplicáveis os incisos de natureza remuneratória do artigo 65 da LOMAN. Pode alguém alegar em juízo que o auxílio moradia não teria caráter remuneratório, mas sim indenizatório, e que assim não poderia estar compreendido no conceito de subsídio. Ledo engano ou fraude de interesse. Ao tratar do salário mínimo como direito dos trabalhadores, a própria Constituição atribui a ele a função de atender às necessidades vitais, básicas dos trabalhadores e as de sua família, com moradia e alimentação. Partindo desse preceito, verifica-se que a moradia tem natureza de gasto básico do trabalhador, a ser suprido a partir da aplicação de seu salário, tornando descabida a alegação de sua natureza indenizatória. A natureza do auxílio moradia é, portanto, salarial, não remuneratória, ainda que a LOMAN o trate como ajuda de custo. Certo é que a lei não tem poder de alterar a natureza de um instituto definido pela própria Constituição Federal. Não se confunda, todavia, tal situação com aquela em que a administração pública possui imóveis funcionais destinados a pessoas que obrigatoriamente exercem cargos temporários. Nesse caso, forçoso é reconhecer que, a contrário senso, a não utilização do imóvel pelos agentes públicos constituiria perda de eficiência por parte do poder público, na medida em que deixaria de aplicar os imóveis residenciais na função para a qual existem. Por tal razão, proponho a aprovação do artigo 2º, que admite tal hipótese, desde que o agente interessado não possua imóvel no local em que vai residir e desde que o imóvel já seja de propriedade do ente público. Igualmente, não se pode olvidar a necessidade de se conceder auxílio moradia a detentores de mandato eletivo por tempo determinado, uma vez que a eles não é dada a oportunidade de fixarem residência na localidade da sede do poder em que exercerão o mandato. Para tanto, sugiro a inserção do artigo 3º no substitutivo. Na prática, verifica-se que a presente emenda constitucional nem mesmo deveria existir, pois atribua a ela uma natureza puramente interpretativa,
já que, como dito, o conceito de subsídio nem mesmo comportaria qualquer acréscimo remuneratório, como o é o auxílio moradia. Todavia, o que se tem verificado é que a autonomia administrativa de órgãos da administração pública tem sido utilizada como desculpa para o exercício legiferante, na mais absoluta afronta ao princípio da legalidade, quando se refere à remuneração de agentes públicos, especialmente membros de poderes. O exame mais simplório da divulgação de dados remuneratórios dos agentes públicos, em cumprimento à lei da transparência, revela, em algumas situações, um absoluto descaso de certos órgãos públicos para com as regras constitucionais que impõem a reserva legal ao estabelecimento do valor das remunerações, muito especialmente o inciso 10 do artigo 37, que determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. É o Congresso que tem que resolver isto. Outra burla aos princípios da economicidade e da moralidade é o pagamento de diárias em caso de deslocamento do servidor dentro da mesma região metropolitana ou a municípios muito próximos. Com vistas a evitar tal desvio, proponho a inserção do parágrafo 5º no artigo 39. Da mesma forma, as normas constitucionais que limitam as remunerações e os subsídios aos valores recebidos pelos ministros do STF têm sido permanentemente burladas quando qualquer órgão ou entidade pública, ao proceder os cálculos de processos administrativos ou judiciais que acrescentam valores a remunerações passadas, deixa de considerar os limites impostos no inciso 11º do artigo 37. Por tal razão, impõe-se ainda que, com efeitos a partir de janeiro de 2018, vedar qualquer pagamento de remunerações passadas em que o valor a ser acrescido a cada mês, somado ao valor bruto que efetivamente foi recebido no respectivo mês, ultrapasse o limite aplicável de cada mês. Daí a razão para a inclusão do artigo 4º na presente PEC, ressalvados nos casos de valores recebidos antes de 2018. Não recomendo a aplicação retroativa dos valores recebidos a título de auxílio moradia, primeiro, porque, com certeza, a maior parte dos beneficiários recebeu de boa fé. Segundo, porque tal medida violaria o princípio da segurança jurídica. Meu voto, finalmente, como relator. Feitas essas considerações, voto pela constitucionalidade e juridicidade da matéria. E, no mérito, voto pela aprovação da presente PEC na forma de emenda substitutiva a seguir. Emenda que proponho à CCJ. Proposta de emenda à Constituição número 41. Altera o artigo 39 da Constituição Federal para vedar o pagamento de auxílio moradia aos membros de poder, excepcionadas determinadas situações, e dá outras disposições. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, porque parece que ainda existimos, apesar de existir Ministério Público e Judiciário legiferando, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor efetivo de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, bem como o pagamento de auxílio moradia ou equivalente, obedecido em qualquer caso o disposto do artigo 37, 10 e 11. Parágrafo 5º. A administração pública não pagará diária a qualquer agente público quando de seu deslocamento para município que, em relação à localização em que exerce as atividades funcionais, 1. Situa-se na mesma área metropolitana, ou 2. Diste até 100 quilômetros. Artigo 2º. Admitir-se-á o uso de imóveis funcionais pelas pessoas a que se refere o parágrafo 4º do artigo 39, desde que sejam atendidas as seguintes condições. 1. Os imóveis já sejam de propriedade da administração pública, quando da publicação dessa emenda constitucional. E 2. Nem o interessado nem seu cônjuge possui imóvel na localidade por onde passará a residir. Assim entendido o Distrito Federal, o município ou outro município da mesma região metropolitana ou que diste até 100 quilômetros do local de lotação. Artigo 3º. Excepcionam-se a regra do parágrafo 4º do artigo 39, quanto ao auxílio moradia, o detentor de mandato eletivo por tempo determinado, desde que 1. Nem o agente nem seu cônjuge possua imóvel no local da sede do órgão em que vem exercer o seu mandato. 2. Resida efetivamente em local distinto da sede do órgão em que vão exercer seu mandato. 3. Não exista imóvel funcional disponível. Artigo 4º. Em qualquer processo em que se reconheça aos agentes públicos o direito ao pagamento de acréscimos em verbas remuneratórias ou subsídios passados, o cálculo do valor mensal devido deverá se submeter aos limites estabelecidos no artigo 37, 11 da Constituição. Parágrafo único. Todos os órgãos e entidades públicas que tinham, na data de 1º de janeiro de 2018, valores a pagar decorrentes de processos em que agentes públicos têm obtido o direito ao recebimento de remunerações ou subsídios atrasados, deverão apurar os valores devidos, levando em consideração os limites constitucionais a que se refere o artigo 4º desta emenda constitucional, observando-se as seguintes regras. 1. O valor apurado seja positivo. Deve-se proceder ao pagamento na forma ajustada administrativa ou judicialmente. 2. Caso o valor apurado seja negativo, deve-se desconsiderar tudo o que foi pago até 31 de dezembro de 2017 e promover a devolução aos cofres públicos dos valores recebidos a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 5º. Essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos: 1. A partir da publicação quanto às regras do artigo 1 a 3. E 2. Ex tunc, ou seja, desde sempre, quando o artigo 4º observado o disposto, quanto ao artigo 4º observado o disposto do parágrafo único. Sala das comissões, e este é o relatório que eu apresento. Nós estamos sem poder votar emendas constitucionais em função do impedimento constitucional em razão da intervenção no Rio de Janeiro. Mas eu vejo que está pautado no Supremo Tribunal para um dia de março esse julgamento. Então eu achei oportuno trazer ao plenário do Senado esse meu relatório. Principalmente que quem tem que legislar é o Legislativo. Esse avanço legiferante do judiciário, essa história de hermenêutica livre, de interpretação, a lei diz que é preto, mas o juiz diz que é cor-de-rosa, azul, amarelo ou branco, tem que acabar. É evidente que, com o passar do tempo, uma certa possibilidade de alteração hermenêutica é razoável.
mas, quando mais profunda, a alteração tem que ser trazida ao Legislativo para a correção do texto legal. Senão, nós estaremos simplesmente revogando o poder legislativo e estabelecendo verdadeiras ditaduras de agentes públicos concursados em algum dos poderes da República. Assumi o encargo de fazer o relatório e o fiz rapidamente. Esses últimos dias me debrucei sobre isso e apresento agora ao plenário do Senado Federal, concedendo, ao fim, uma parte ao senador Fernando Bezerra.